Amigos desenvolvedores, chegamos à aula número 8 do Guia WebDev 2024, o nosso mini curso, onde estamos trabalhando no momento com a integração JavaScript, WebDev e banco de dados. Vamos aprender como gravar as imagens capturadas em tabelas, com o apoio da WX Soluções e da Pedroso Informática. Nosso projeto foi criado sem uma análise, mas nada impede que a qualquer momento eu crie uma e a partir da versão 2024 ou mais análise. Vamos até as propriedades do nosso projeto. Vamos clicar aqui na Description. Será aberto o nosso projeto, o nome do projeto, diretório do projeto, descrição. Vamos até análise. Como eu não tenho análise, eu vou criar aqui, Create an Analysis. Vou abrir, vou dar o nome de mini curso para ela e vou prosseguir. Vou usar o HFSQL Client Server como suporte ao banco de dados. Vou dar um Next. E agora eu vou especificar onde vai ficar o meu banco de dados. Temporariamente, meu banco de dados vai ficar em localhost. Eu vou passar a senha. E aqui vou chamar de mini curso. E vou chamar de minha conexão 1. Vou dar um Next e vou finalizar. Então ele criou uma análise e vai abrir para que eu crie um novo banco de dados, uma descrição de banco de dados. Vou clicar aqui, vou chamar ele de clientes. Cada registro corresponde a um cliente. O tipo de identificador automático é de 8 bytes, caso eu queira fazer replicação mais tarde. Vou dar um Next. Outro Next. E finalizo. Então foi criado uma tabela com uma única coluna chamada clientes ID. Agora eu vou alterar. Vou dar para ID cliente. Vou colocar aqui agora nome. Com 50 caracteres. CPF. Com 15 caracteres. Imagem. Do tipo binário. E o outro arquivo chamado caminho. Com 255 caracteres. Criei assim o meu banco de dados com a tabela. Vou colocar uma chave de CPF aqui. Então vai ser uma chave única. Tá? E vou criar uma chave para nome. E essa chave poderá ter duplicações. Finalmente criei a tabela. E agora eu vou fechar a minha análise. Clico aqui no botão fechar.
Vou salvar as modificações para análise. Vou sincronizar com o projeto. E ele voltou para a minha aplicação. Agora vou até Page Início e vou criar um novo elemento. Então vou criar um novo botão. Vamos lá. Vou colocá-lo do mesmo tamanho do outro, usando o alinhamento. Do mesmo tamanho. Vou alinhar. Vou acessar as propriedades do botão. Como ele está dentro de uma célula, eu tenho que cuidar para selecionar exatamente o controle. Então, PTN, salvar. Nome do botão, salvar. Vou confirmar, dar um apply. Criei um novo botão. Aqui eu vou mover esses botões um pouco mais para baixo. E vou criar dois controles de edição. Vou criar um edit aqui. Que eu vou chamar de edtNome. Description, edtNome. E vou por aqui nome. Vou aplicar, dar um OK. Vou baixar um pouco mais esses dois controles aqui. E logo abaixo vou criar um editor para CPF. Então, Creation. Observe que eu não estou me preocupando com layout no momento, tá? Simplesmente vamos abordar a tecnologia aqui. Então, vou trocar o nome do controle. Para CPF. E aqui vou colocar CPF. Vou aplicar uma máscara nesse controle aqui. Para que ele aceite apenas dígitos. Aqui, ó. Tá? Então não vou aceitar ponto nem tracinho, só dígitos. E aqui no controle nome, eu vou formatar para que ele só aceite digitação em caixa alta. Aplico. Tenho os dois campos aqui. Observe que esses campos não estão linkados com o banco de dados. Tá? Pode ver que aqui no Bind não tem nenhuma ligação. Simplesmente são controles de tela.
vamos criar algum código no botão salvar. Primeiramente, vamos validar o conteúdo do botão salvar. Vou pegar aqui o botão salvar e não a célula e vamos até o código. Então, no evento clique do botão salvar, que está dentro da célula número 1, condição. If edt nome igual doce display o nome não pode estar em branco. Vamos formatar então um toast long, alinhamento vertical via middle e horizontal H center. Posso colocar uma cor e light hatch. E light hatch. Então ele vai aparecer em vermelho. Quando essa condição ocorre, eu vou retornar. Se eu estivesse no browser, eu podia usar o Return to Capture, mas se eu fizer Return to Capture aqui, edt nome, vou salvar, ó, ele fica em vermelho, me mostrando que Return to Capture é uma função do navegador. Então eu vou deixar simplesmente o return aqui. Vou salvar. Vou retirar esse código aqui. Pronto. Vamos colocar uma condição também para o CPF. Então, if edt CPF igual. Vamos copiar esse código aqui, colocar aqui embaixo. Vamos tirar o end que está sobrando aqui. O CPF não pode estar em branco. E damos um return. Ok? Agora, nós vamos colocar o código para salvar esse registro no nosso banco de dados. Salvar uma imagem capturada através de um código JavaScript vai exigir do nosso aplicativo a criação de uma procedure de escopo global. Este procedimento vai ser um procedimento do lado servidor. Então, vamos até Procedures e vamos criar uma
nova procedure. Antes, porém, vamos criar um set de procedures, que é um conjunto de procedures. Então, vou chamar procedures do servidor. Vou adicionar. Observem que aqui no Project Explorer ele criou. Eu vou criar aqui uma nova Global Procedure, que eu vou chamar de gravar registro. E vou adicionar. Então, Procedure gravar registro tem por finalidade gravar no banco de dados. Por enquanto, só vou deixar esse comentário aqui, o resto eu vou deletar. Ok? Agora vamos ver os parâmetros e o código. Antes de gravar o registro, vamos criar algumas procedures e algumas variáveis, principalmente com relação à página início. Aqui na página início, vamos acessar a área de definições globais, COD, e observe que eu criei 3 variáveis: gsNome do tipo string, gsCPF do tipo string e gsCaminho do tipo string, todos com a extensão browser synchronized, ou melhor, browser synchronized. Por padrão, as alterações feitas em variáveis globais no código do navegador não são transferidas para o servidor. Então, se você declara uma variável global do lado navegador, você não pode usar ela do lado servidor. Entretanto, a linguagem W oferece uma solução para isso. Ao declarar uma variável global, você pode solicitar sua sincronização entre o navegador e o servidor. Nesse caso, o valor atribuído a uma variável global em um código do navegador pode ser recuperado posteriormente em um código do servidor. Para isso, use o atributo browser synchronized ao declarar a variável, da forma que nós fizemos aqui. gsNome é do tipo string com o atributo browser synchronized. gsCPF string com o atributo browser synchronized e gsCaminho é do tipo string com o atributo browser synchronized. Isso vai me permitir recuperar as variáveis do lado servidor no lado navegador. Além de tudo, a linguagem W me permite passar procedures como parâmetros numa chamada. Então eu criei uma procedure aqui, uma procedure gravar. Tá? Procedure gravar recebe como parâmetro essa mensagem erro. Se a mensagem de erro for vazia, ele vai mostrar a gravação realizada. Se não, ele vai mostrar uma mensagem de erro. Essa procedure serve para indicar um processo em que eu faço uma gravação num arquivo. Agora eu vou voltar para a minha procedure gravar registro para nós analisarmos o código e definir os seus parâmetros. Então, gravar registro é uma procedure do lado servidor com o uso do Ajax, né? E recebe como argumento imagem, base 64, variável type, o argumento nome, o argumento CPF e o argumento caminho. Declaro o type como vazio, declaro uma variável este destination directory is string.
Agora eu vou verificar se o diretório existe. Na pasta web. If directory existe, fwebdir mais imagens igual a falso. Uso o comando fmakedir para criar um diretório imagens abaixo da pasta web. sDestination.directory, se ele já existir, é igual a fwebdir mais imagens. Caminho é uma variável que eu vou passar como argumento, é igual a sDestinationDirectory. Em seguida, eu declaro que esse código base 64 é do tipo string, onde eu extraio a ocorrência 2 de imagem base 64 com o terminador, com o separador vírgula. Esse nome arquivo é do tipo string, pega o diretório de destino, mais o separador, mais o nome. Esse nome é igual a nome. Esse CPF igual a CPF são os argumentos, né? E esse caminho é string igual a caminho. Salvo como buffer, então fsave buffer, nome do arquivo, decode, então faço o decode da variável scode base 64, usando o encode base 64. Com o comando link memo, eu gravo a imagem no meu banco de dados, passando como argumento o nome do banco de dados, a imagem, que é o campo do arquivo, esse nome do arquivo e hmemo imagem. Cliente CPF igual ao argumento CPF, clientes nome igual ao argumento nome, clientes caminho é igual ao argumento caminho mais separador snome mais .jpg e adiciono ao cliente. Retorno o erro, caso ocorra um erro. Então agora vamos fazer a chamada para essa função grava registro. Aqui no botão salvar, eu tenho uma chamada para Ajax execute asynchrony, Ajax Apple Simples, chamo a função gravar registro, passando como argumento a procedure gravar, a imagem capturada, deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo aqui. Mais a palavra imagem, mais GS nome, mais GS CPF, mais GS caminho. Girei a minha nova aplicação, vou colar no navegador aqui. Vou chamar a câmera. Então agora vou posicionar a imagem. Vou colocar o nome aqui. O CPF. Vou clicar em capturar. E a imagem foi capturada. Agora vou clicar em salvar. Recebo a informação da procedure gravar de que a gravação foi concluída. Vou fechar o meu navegador aqui e vamos ver agora o que aconteceu. Primeiro vamos abrir o HFSQL Control Center do servidor. Isso que por enquanto ele está apontando para localhost. Então ok. Então ele grava no servidor. Confirmo. Então veja que ele criou no banco minicusto, na tabela clientes, o registro. E aqui está a imagem e o caminho da imagem. Então ele pega os parâmetros e grava com essa configuração. Agora vamos ver no Explorer do servidor se realmente a imagem foi gravada no caminho que está sendo exibido. Então vamos clicar aqui no Explorer, vamos em dados,
Vamos até a aplicação WebDev 2024 em sites. Agora vamos pegar a aplicação Minicurso. Veja que ele criou a pasta Minicursos Web. Dentro da pasta Minicursos Web ele criou imagens e dentro de imagens ele trouxe e gravou a imagem que eu capturei via JavaScript. Aprendemos nesta aula como gravar uma imagem capturada da câmera do usuário via JavaScript em um banco de dados HFSQL. Poderia ser qualquer outro banco de dados, PostgreSQL, MySQL, MariaDB. O processo é o mesmo. Na próxima aula estaremos mostrando mais recursos dessa interação entre JavaScript e WebDev. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.